Opa, vamos lá, vamos começar. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui para solucionar dessa vez a primeira prova de 2022.1, a primeira unidade, na verdade, né? E vamos começar. A primeira questão, ela é muito mais teórica, tem pouquíssimas contas. Então vamos lá, bora primeiro separar aqui embaixo. Ela fala assim, ó. Primeiro letra A. Primeiro letra A. Vamos lá. Ela fala assim: observe a figura ao lado, sua base é um quadrado de lado 1 e suas outras faces são ou retângulos ou trapézios. E o comprimento da aresta está indicado. Aí ele pede para a gente responder o seguinte: ó. Os vetores AC, BD e EF formam um conjunto LD ou LI. No caso, ele está falando desses vetores aqui, ó. AC, BD e EF. Tranquilo. Aí ele pergunta: são LD ou LI? O que a gente pode fazer para responder isso daí? Porque de cara já dá pra gente saber que eles são um conjunto LD, certo? Porque se a gente pega isso daqui, ó, a gente pega esse vetor, cadê? Aqui, pronto. O vetor é F. E a gente translada ele para cá, utilizando o conceito de equipolência de vetores, a gente pode dizer o seguinte, ó, como, ou de segmentos orientados, né, na verdade. Como o vetor é F, o segmento é F, é equipolente ao AB, a gente pode dizer o seguinte, a gente pode dizer que podemos passar um plano, podemos passar ou podemos obter, se eu botar obter que fica melhor, podemos obter um plano que passa pelos três vetores, Podemos obter um plano que passa pelos três vetores ou que contém os três vetores. Existem várias formas de argumentar, então a que você colocar, se tiver certo, tudo ok. Podemos obter um plano que passa pelos três vetores. Logo, opa, aqui logo, né? Logo, o conjunto é LD. E aí pronto. E aí tudo certo. A gente já argumentou com a primeira. Agora bora para a segunda. Letra B. Ele pergunta o seguinte, ó. FE, FG e FB é uma base? Bora pensar nisso daí. Como é que a gente pode fazer isso daí? Primeiro, bora destacar aqui a base. Eu sempre gosto de fazer FE, FG e FB. Ou, bota F, vírgula FB. Vírgula FB. É uma base? Bora destacar. Eu gosto sempre de destacar porque aí fica melhor, né? Tipo, FE, a gente sabe que é esse vetor aqui, FE. FG é esse daqui. E FB é isso daqui. Pronto. Ele pergunta o que é uma base. De cara a gente já pode colocar que sim, né? Então a gente pode colocar assim. Sim, são. Opa. Sim, são uma base, pois não conseguimos reduzir. Não, pois não conseguimos obter a equação de um plano que passe pelos três. Pronto. A outra pergunta é o seguinte: é uma base positiva? E aí, como que a gente pode argumentar isso daí? A gente tem que dar uma pensada. Uma base positiva vai ser aquela que segue a regra da mão direita, segue a orientação dos vetores pela regra da mão direita. Como é que é isso daí? Bora pensar nos eixos coordenados. Aqui vai estar z, y, x. Aqui vai estar o z. Pronto. Imagine o seguinte, ó. Se eu coloco minha mão com o polegar apontando para o z, dessa forma aqui, que ó, os dedos estão apontando no X, se eu fecho o dedo, vou fechando meus dedos, rotacionando, ele vai ter que rotacionar no sentido de Y. Ou seja, é o seguinte, é como se fosse X, Y, Z. Se eu coloco o polegar apontando para o último e abro minha mão com os dedos apontando no primeiro, quando eu rotaciono, vou fechando os meus dedos, ele tem que apontar na direção de Y. Se ele seguir essa regra, ele segue a regra da mão direita.
Então é uma base positiva. E a gente pode ver que isso acontece. Ó. Se a gente coloca o dedão apontando para o último e abre a mão esticando para o primeiro e fecha essa mão, acontece que a gente vai fechar, a mão vai estar mais ou menos assim, ó. Aqui, aqui, aqui. Sou horrível com desenho, então relevem. E se a gente fecha esses dedos, vai dar uma volta mais ou menos nesse sentido. Então, justamente apontando para o FG. Então, a gente pode colocar assim, ó. Tipo, sim, sim, pela regra da mão direita, a base, a base é positiva. Positiva ou destra, tanto faz. Os dois dariam na mesma coisa. E vamos lá para a letra C agora. A letra C, o que ele diz é o seguinte, ó. Ele pede para a gente escrever as coordenadas de CE e de EG na base BA, BC e BF. Então vamos lá. BA, BC e BF. Eu vou chamar isso aqui de base alfa, só, mas não precisaria, né? E a gente vai escrever as coordenadas dele na base, ou escrever as coordenadas de CE nessa base alfa. O que é que isso daí quer dizer? Que a gente vai pegar o vetor CE e escrever como uma combinação linear desses três vetores aqui. Então vamos lá. É basicamente o seguinte, ó, é como se a gente pegasse um A de BA mais um B de BC mais um C de BF. E as coordenadas de CE é justamente esses escalares que estão multiplicando. Ou seja, aqui vai ser um alfa, aqui vai ser um B e aqui vai ser um C. Então é praticamente isso, tá ligado? É um negócio bem tranquilinho assim e tem uma forma bem de boa da gente fazer. E como que é essa forma? É praticamente assim, ó. Somente eu selecionar aqui para deixar um pouco mais visível pra gente, né? Para ficar melhor de trabalhar. E aqui vai estar a nossa figura. Aí, ok. Ele pede de CE. CE é esse vetor aqui, ó. É um vetor que ele está aqui, ó, começando em C e terminando em E. Então, ok. Aí o que a gente vai fazer é o seguinte, tem muitas formas de fazer isso, mas a melhor, tipo, na minha cabeça, que fica mais fácil, que vocês conseguem entender mais de boa, é brincando como se fosse um caminho, tá? Tipo, é fazendo como se fosse realmente uma brincadeira, tá ligado? Uma brincadeira de caminhos, que a gente começa no C e termina no E. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente sempre vai pegar e tentar escrever em função desses vetores aqui, aparecendo o máximo desses vetores que a gente conseguir. Se não for eles, que sejam parecidos. Então, a gente pode fazer assim, ó, partindo do C, a gente vem pelo CB, que não é exatamente o vetor que a gente tem, né? Porque CB, o que a gente tem aqui é BC. Mas a gente consegue perceber que menos BC, por causa disso daqui, ó, vê, aqui é C e aqui é B. Então é um vetor nesse sentido, CB, e BC vai ser um vetor assim, ó, que passa por B e vem em C. Mas só que se a gente multiplica BC por menos 1, olha o que acontece. CB, na verdade, se a gente pega CB e multiplica por menos 1, acontece que vai inverter o sentido dele. Então fica igual a CB, tá ligado? Fica um negócio mais ou menos assim. Ou assim, no caso, né? Muda o sentido dele. Então a gente pode dizer que CB vai ser igual a menos BC. E é justamente isso daí que a gente vai fazer. A gente vai pegar vetores parecidos e usar essa lógica. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma olhada aqui. Partindo da origem, a gente consegue decompor esse vetor assim. Ó. A gente pega CE, a gente pode escrever como CB mais BA mais AE. E aí, ok. E aí a gente sai colocando CB mais BA mais AE. Massa. Só que olha o seguinte, a gente quer escrever em função desses três aqui, ó. Tranquilo, BA aparece, BC, CB no caso é parecido, a gente pode usar aquela lógica, mas o AE não aparece. Só que olha o seguinte, o AE é esse daqui. E é um vetor que ele tem a mesma direção de BF, que é o vetor que a gente está querendo, mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo. Então o que a gente pode dizer é o seguinte, que AE é equivalente a BF. Então o que acontece é que a gente pode trocar esses vetores. E é justamente isso daí que a gente vai fazer. A gente viu que CB a gente pode escrever como menos BC, BA
tranquilo, ele já aparece na nossa base, então a gente não precisa mudar, mais BA, mais AE. Só que AE a gente viu que ele é equivalente a BF, que é o vetor da nossa base, então a gente pode colocar aqui, ó, BF, perfeito. E aí vamos lá. Então, a gente já tem em função da nossa base, só que assim, a base, a ordem importa, e a gente tem que deixar exatamente na ordem, nessa ordem que está aqui, ó. Então vamos deixar. O que a gente vai fazer é o seguinte: primeiro BA, ou seja, BA menos BC, né? Porque BC é o segundo, mais BF. Ou seja, como as coordenadas são os escalares que estão multiplicando, a gente pode dizer que CE pode ser escrito assim, ó, 1, menos 1 e 1. Pronto. E com isso a gente encerra a nossa questão. Nossa questão não, né? A nossa primeira parte da questão, que é o nosso CE. Tudo tranquilo? Então vamos lá. Qualquer coisa, volta o vídeo, dá uma olhada com mais calma que vai dar tudo certo. Então bora fazer agora. Cadê? É qual outro que ele pediu que eu já não lembro mais? Cadê? É G. Então bora escrever EG. EG é a mesma lógica. Eu vou apagar aqui para ficar melhor da gente ver. A gente coloca assim, né? EG e vamos lá. EG é esse vetorzinho aqui, ó. Mudar de cor para ficar melhor. E como que a gente pode escrever? A gente pega, mesma coisa, mesma lógica daqueles caminhos lá. A gente escreve como EF, que a gente já viu que é parecido com o BA que a gente quer. A gente poderia escrever como FG direto. Mas só que assim, FG não é parecido com qualquer um. E tem um caminho que deixa bem parecido. Ó. Se a gente, no lugar de FG, fazer um negócio direto assim, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente escreve como BC, mas a gente vê aqui, ó, se a gente pegar aqui, se a gente fizer exatamente certinho, que a gente vai ter o seguinte, ó, que BC, ele vai estar mais ou menos nessa altura, ou seja, daqui para baixo é 2. Daqui para cima é 1, que é o que a gente precisa subir. Ou seja, a gente pode escrever como um terço desse vetor CG gigante aqui, ó. Pode escrever como um terço dele, ou então a gente pode escrever como metade do BF, que é o que a gente quer, tá ligado? Porque a gente não precisa subir 1, BF não é 2, então metade dele. Então a gente pode fazer assim, nesse caminho aqui. Ou seja, EG a gente pode escrever como EF mais BC mais metade de quem mesmo? Quem falou BF, não foi? De BF. Então vamos lá. Pronto, o EF não aparece, mas é o seguinte: EF é nesse sentido aqui e BA é no sentido contrário, que é o vetor da nossa base. Então a gente pode escrever que EF é equivalente a menos BA, certo? Então vamos lá. A gente coloca menos BA mais BC, mas a gente poderia colocar tanto um terço de CG como meio de BF ou meio de AE, só que BF já aparece na nossa base. Então, para poupar trabalho para a gente é esperto, a gente vai colocar aqui menos ou mais meio de BF, né? Ou seja, aqui já está na ordem, já está tudo organizadinho. Então, a gente pode dizer que as coordenadas do nosso vetor EG vai ser igual a menos 1, 1 e 1 sobre 2, que é justamente os escalares que estão multiplicando cada um desses vetores que é da nossa base. E aí, ok. Com isso, a gente termina a nossa questão. Ou seja, as coordenadas de CE, que a gente pode escrever assim, ó, vai ser igual a 1 menos 1, 1. E aí, a gente coloca o índice da base que eles derem. Como ele não deu, não precisaria colocar. Eu coloquei somente para mostrar a vocês que isso existe. E aqui fica menos 1, 1 e 1 sobre 2. E aqui a gente coloca o índice também da nossa base. Tudo certo? Tudo tranquilo? Espero que sim. Qualquer coisa, volta o vídeo, vai estar gravado, que aí vocês tentam entender um pouco melhor. Então bora para a outra questão, a última letra, na verdade, né? Que é justamente essa daqui, ó. Vamos lá. Que é a letra D. Então colocar aqui. Na letra D ele pede o seguinte, ó. Ele pede para a gente determinar a soma desses três vetores.
Tem várias formas de fazer isso daqui. A gente poderia fazer primeiro decompondo esses três, depois somando algebricamente, mas tem uma que é muito mais fácil, que é o seguinte, ó. A gente destaca cada um desses vetores que a gente tem. O AB, a gente sabe que é um vetor que vem daqui e vem para cá. O CE é um que parte daqui para cá. E o FG, um que vem daqui para cá. Então vamos lá. Aí olha o que a gente pode fazer, ó. Vocês se lembram que a gente pegava e saía decompondo, mudando vetores de lugares? Então, é justamente isso aí que a gente vai fazer, ó. A gente vai pegar o AB, repara que ele é equivalente a esse vetor aqui, ó, EF. E é justamente isso daí que a gente vai fazer. Ou seja, a nossa soma de vetor vai dar um vetor que parte de C e termina em G. Ou seja, a gente pode colocar, eu vou chamar isso aqui de U. U vai ser igual a AB mais CE mais FG, que é o que ele deu. Só que a gente repara que AB é equivalente ao vetor EF. Aqui, AB é equivalente ao vetor EF. Então vamos trocar. A gente coloca aqui EF mais CE mais FG. E aí a gente pode deixar na ordem, colocando daquele jeitinho lá, né? Tipo, final de um no começo do outro, final de um no começo do outro. E aí ficaria assim, ó. Porque não foi o que a gente fez aqui, ó. Vê, repara que o vetor, cadê? É G, quando a gente decompôs, ficou o seguinte, ó. EF mais BC, é porque aqui não ficou tão organizado, mas vê. A gente já saiu trocando direto, mas o CE, quando a gente fez, só então apagar aqui, o CE ele ficou desse jeito aqui, ó. CB mais BA mais AE. Ou seja, CB, final de B com início de BA, bateu, o A com A bateu, o vetor final é justamente esse aqui, ó, C e E. E é dessa forma que a gente vai tentar organizar essa letra aqui. Ou seja, vai ficar um negócio mais ou menos assim, ó. A gente coloca o C em primeiro, CE, depois o EF, né? Porque tem que bater, e aqui mais FG. E com isso, o nosso vetor final é justamente esse aqui, ó. Um vetor que começa em C e termina em G, ou seja, o vetor CG, que também é equivalente ao vetor DH. Então, qualquer um que a gente usar, acaba que vai estar certo, tá entendendo? Não tem problema nenhum. Qualquer um desses dois vetores, eu fiz de outro jeito e deu o vetor DH. Tranquilo, não está errado, só deu um vetor que é equivalente, então também está certo. Agora bora para a segunda questão. Vamos lá. A segunda questão, ela fala assim, ó. Dado uma base ortonormal positiva alfa e os vetores u, v, w e z, beleza. Aí deu as coordenadas, né? Aí ele pede para a gente determinar se a lista de vetores u, v e w é LI ou LD. Tem muitas formas de a gente fazer essa questão. Bora fazer pela mais rápida e mais prática. Mas a gente poderia tentar fazer pela combinação linear, ou seja, se existirem coeficientes que tu pegue, por exemplo, o primeiro vetor e com a combinação dos outros dois tu consiga chegar no primeiro, se existirem coeficientes pertencentes aos reais, então quer dizer que aqueles, tipo assim, esses vetores são LI, ou são LD, na verdade, são linearmente dependentes. Já se não existir, quer dizer que eles são LI. A gente poderia pegar os três e tentar formar o produto nulo, ou o vetor nulo. Isso daí significa que se existissem vetores que, tipo, escalares diferentes de zero, que a gente pegasse e saísse multiplicando cada um desses vetores e desse o vetor nulo, quer dizer que eles são LD também. Mas assim, tem que ser todos os vetores. Todos, ou todos os escalares tem que ser igual a zero. Não pode ser só um ou dois, tem que ser todos. E a outra forma que é muito mais fácil é a gente pegar esses três vetores e tirar a matriz dele. Fazer uma matriz, no caso, né? Pegar o U. Cadê o U? O U tá aqui, ó. 0, 1, 1. Pegar o V. Cadê o V? 1, 0, 1. E pegar o W. 1, 1, 3. E calcular o determinante dessa matriz. Se o determinante dessa matriz der igual a zero, quer dizer que... Porque assim, a gente não pode associar com o volume, né? Então assim, imagina o seguinte, ó. Aqui tá os três vetores. Quando a gente calcula esse produto misto,
É como se a gente estivesse calculando o volume desse sólido aqui, ó. Enfim, vocês estão vocês estão entendendo mais ou menos. É como se fosse o volume desse sólido aqui. Ou seja, se dá diferente de zero é porque tem um volume aqui dentro. Mas se dá igual a zero é como se os três estivessem contidos no mesmo plano, tá entendendo? E tipo, uma folha de papel, imagina que tem três vetores ali dentro formando aquela folha de papel, ela não vai ter tipo, um volume, tá entendendo? Então, a gente pode fazer isso daí calculando o produto misto. Então vamos lá. É isso daí que a gente vai fazer. Calculando o produto misto, que no caso é o determinante dessa matriz, a gente repete, né? 1, 0, 1, 1. A gente repete as duas primeiras e calcula o determinante. Aqui vai ficar 0 mais 1. Aqui, ó. Mais 1. Aqui, 0, 0. E aqui fica menos 3, porque 3 vezes 1 fica 3, inverte sinal, então menos 3. Isso aqui vai dar, no caso, menos 1. Só que é o seguinte, é o módulo disso. Então o volume da gente foi igual ao módulo de menos 1, que é igual a 1. Ou seja, tem um volume. Como tem um volume, no caso o determinante é diferente de zero, o produto misto é diferente de zero, a gente pode afirmar que eles são LI. A gente poderia colocar assim, ó. Como o produto misto é diferente de zero, podemos afirmar que os vetores são LI. Pronto. E com isso a gente matou a questão e garantimos o nosso ponto. Agora vamos para a letra B. Na letra B ele fala assim, ó. Calcule a projeção ortogonal de U mais V na direção de W menos Z. É W menos Z, né, que ele fala. Isso mesmo. Ele pede o seguinte, ó. A projeção... Somente eu colocar aqui W menos Z. U mais V. U mais V. Pronto. O que ele pediu foi a projeção de um vetor no outro. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular a projeção de U mais V. Ou primeiro a gente precisa calcular quem é o vetor U mais V, né? E quem é o vetor W menos Z. Então vamos lá. U mais V é igual às coordenadas de U mais as coordenadas de V. Então vamos lá. Aqui vai ser 0, 1, 1, mais as coordenadas de V, 1, 0, 1. Que vai ser igual ao seguinte, ó. Aqui vai ficar 1 na primeira coordenada, 1 na segunda e 2 na terceira. Então bora calcular agora W menos Z. Isso aqui vai ser W, coordenada de W é 1, 1, 3. Z a gente viu que é 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso aqui vai ser o seguinte, ó. 0, menos 1, 0. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. 0, menos 1, 0. Perfeito. Então vamos lá. Só lembrando como é que é a fórmula de uma projeção, é aquela fórmula lá, ó. A gente vai ter a projeção de U em V vai ser igual U escalar V, V escalar V, e aqui vai estar o vetor V, as coordenadas do vetor V. E é exatamente isso daí que a gente vai fazer. Então vamos lá. Aqui vai ter, ó, aqui vai estar 1, 1, 2, escalar 0, menos 1, 0, sobre 0, menos 1, 0, escalar 0, menos 1, 0. E aqui repete 0, menos 1, 0. E aí, ok. Fazendo isso, fazendo produto escalar, 1 vezes 0, a gente sabe que é 0. 1 vezes menos 1, então menos 1. 2 vezes 0, então a gente sabe que é 0. Ok. Embaixo é a mesma coisa. 0 vezes 0, 0. Menos 1 vezes menos 1, mais 1, né, na verdade. E 0 vezes 0, 0. Repete. Então fica 0 menos 1, 0. Então a gente pode escrever
que isso daqui vai ser igual ao seguinte, ó. Aqui vai ficar menos 1, 0, menos 1, 0. Ou seja, a nossa projeção de, vou botar aqui W menos Z, U mais V, a nossa projeção de U mais V em W menos E vai ser igual a 0, 1, 0. Então é isso. Acaba que a nossa projeção deu um vetor muito parecido, né, com o outro, só inverteu o sinal. Então, mas assim, tudo certo, nossa resposta seria essa daqui. E com isso a gente ganharia o ponto da questão. Aí a outra, ele fala o seguinte, ó. Calcule a área do triângulo que tem dois lados dados por U e V. É muito comum cair esse tipo de questão. E é uma questão até batida, para falar a verdade, quase todo ano cai. E é o seguinte, ó. A área de um triângulo, que aqui vai estar um vetor e aqui vai estar o outro. Aqui vai ser U e aqui vai estar V. Ou seja, quando a gente calcula o produto vetorial, o módulo do produto vetorial, o que a gente vai ter é a área desse paralelogramo aqui, ó. É a área desse paralelogramo aqui. Quando a gente divide essa área desse paralelogramo no meio, é como se a gente estivesse calculando essa área aqui, que é ou essa daqui desse lado, que é justamente a área do triângulo. Então o que a gente vai fazer é justamente isso. A gente pode dizer que a área do triângulo é igual ao módulo, vou colocar aqui, do produto vetorial, o vetorial V, dividido por 2. E é justamente isso daí que a gente vai fazer. Então vamos lá. Colocar aqui o vetorial V é igual ao seguinte, ó. É IJK, IJK, e aí a gente coloca na ordem. Coloca as coordenadas de U e as coordenadas de V. Coordenada de U, a gente viu que é aqui, ó. Cadê? 0, 1, 1. Então vamos lá. 0, 1, 1. Coordenadas de V, a gente viu que é 1, 0, 1. Então a gente coloca 1, 0, 1. E aí, ok. Faz determinante igual I, 0, 1, J, 1, 0. Vamos lá, mesma coisa. Calculando, aqui vai ter I, aqui vai ter I de novo, ou mais J, né, na verdade. E aqui vai ter 0K, mais 0K. Aqui vai ter menos K, 0I, menos 0I. E aqui, ó, 0J. Então, menos 0J. Ou seja, organizando isso daqui, somando I, somando J, somando K, o que a gente vai ter é o seguinte, ó. Que o nosso vetor formado, botar assim, o vetorial V, vai ser igual, somando I, a gente vai ter I, J, só tem esse, né? Então fica J menos K. Ou seja, as coordenadas dos nossos vetores vai ser 1, 1, menos 1. Então é isso. É aquele negócio de produto vetorial que a gente faz, normal, vocês já estão acostumados. A gente coloca primeiro os nossos versores, né, em cima dos eixos coordenados, o I representando o X, o J representando o Y e o K representando o Z. E aí a gente faz. Então a gente já está com o nosso vetor aqui. E o que a gente vai fazer agora é justamente calcular o módulo desse vetor. Então, o módulo de 1, 1 menos 1 vai ser igual a raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais o quadrado de menos 1, que a gente sabe que é 1 também. Então, mais 1. Ou seja, isso aqui é igual a raiz de 3. E agora é só encaixar na fórmula. Ou seja, a área do triângulo que a gente está querendo vai ser igual a raiz de 3 dividido por 2. E pronto. Com isso, terminamos a nossa questão. Tudo ok? Acredito que sim. Qualquer coisa é só voltar. Eu vou ser um dos monitores de vocês desse período, no caso 2022.2. Então vocês podem vir e falar comigo tranquilo. E aí vamos lá. Aí na outra, ele pede para a gente fazer o seguinte, ó, calcular o volume do
toda vez eu me confundo, do tetraedro formado por esses três negócios aqui. E eu já falei para vocês, né? Eu dei um spoiler ali em cima. O que foi que a gente falou? Que tipo, o volume de um tetraedro formado por três vetores é justamente o produto misto desses três vetores. Então, a gente vai usar o produto misto. E vocês lembram que a gente já calculou esse produto misto? Ou seja, só que é o seguinte, aqui é o tetraedro. Quase que eu me confundia, vê. Tem uma diferença. Como é que chama? Quando a gente calcula o produto misto, é como se a gente estivesse calculando o volume desse cubo inteiro, tá entendendo? Só que a gente consegue dividir esse cubo inteiro meio que em seis tetraedros. Então o tetraedro, na verdade, ele é igual a um sexto, o volume do tetraedro é igual a um sexto desse produto misto aqui. Então o que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Ver se o volume disso daqui é igual a cadê? O produto misto, né? De U, V e W. Então quer dizer que o volume do tetraedro vai ser igual a um sexto, quer dizer, o módulo, né, disso daqui, o módulo de U, V e W, dividido por 6. Esse módulo aqui a gente já calculou lá em cima, que é justamente esse daqui, ó. Vocês lembram? Que ele não pede, né? Que a gente prefere calcular pela matriz. Então a gente já sabe que é igual a menos 1, que é igual a 1, na verdade, né? Então a gente pode dizer o seguinte, ó, que isso daqui vai ser igual a 1 dividido por 6. Então a gente já tem de cara, ou seja, volume tetraedro, botar tetra, vai ser igual a um sexto. E com isso a gente já mata a nossa questão. É praticamente isso. Se ele desse, me diga o volume do paralelepípedo ele está falando exatamente disso daqui. Então a gente não precisaria dividir por 6. Mas como ele falou que é o volume do tetraedro, formado por esses três, é como se fosse uma figura mais ou menos assim, ó. É porque eu não vou saber fazer perfeitamente, mas é como se fosse tipo uma pirâmide, tá ligado? É bem parecido com uma pirâmide de base quadrada. Então, é como se fosse um negócio mais ou menos assim, ó, tipo, aqui tem um quadrado, um quadrado, um quadrado. E é como se fosse um negócio mais ou menos assim. Então, tipo, seria praticamente isso. Se ele pedir tetraedro, a gente divide por 6. Se ele pedir do paralelepípedo, não precisa dividir por 6. E com isso a gente termina a questão. E assim, produto misto é a mesma coisa. Coloca os vetores na matriz, calcula o determinante daquela matriz, o determinante da matriz é exatamente igual ao volume do paralelepípedo. Como ele pediu do tetraedro, a gente divide por 6. Então vamos lá. Pronto, matamos a segunda questão. Vamos para a terceira agora. A terceira é isso daqui, ó. Ela utiliza mais os conceitos de produto misto, conceitos de é, produto vetorial, produto escalar. É mais para treinar como é que tá a nossa, para saber como é que está a nossa intimidade com esses produtos. Então vamos lá. O que ele diz é o seguinte: ó, sejam U e V dois vetores tais que a norma de U seja igual a 3 e a norma de V seja igual a 4 e a medida angular entre eles dois é igual a 120. Ou seja, geralmente a gente denota assim: o ângulo entre U e V é igual a 120 graus. Pronto. Ele pede para a gente calcular o volume do paralelepípedo determinado por esses três vetores, U, V e U vetorial V. Só lembrando, o vetorial V é um vetor também, porque é o seguinte, ó, quando a gente calcula o vetorial V, é o seguinte, como é que eu posso fazer isso aqui? Aqui a gente tá U, aqui tem V. Quando a gente calcula o vetorial V, a gente tem um vetor que ele é perpendicular ao plano que esses dois vetores aqui estão. Então, isso daqui também é um vetor. Porque vocês reparam, lembrem disso daqui, ó, que quando a gente calculou o vetorial V, que é outro U e outro V não necessariamente são iguais, o que a gente tem é exatamente um outro vetor. Então a gente precisa se ligar que isso daí a gente está falando de outro vetor, porque tem gente que acha que é um escalar que vai dar e acaba se confundindo por causa disso, tá entendendo? Então vamos lá. Como ele falou, o volume do paralelepípedo
do paralelepípedo, então, ou seja, esse volume vai ser igual justamente ao nosso produto misto. A gente não vai precisar, tipo, dividir por 6, porque ele quer do paralelepípedo. Então, ok. A gente sabe que o nosso volume vai ser justamente igual. Aqui vai ter U, V, e aqui vai ser U vetorial V. Pronto. Perfeito. E aí, vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam lembrar é daquela propriedade de produto misto que fala o seguinte: o produto misto ele pode ser escrito como sendo o primeiro vetorial segundo escalar com o terceiro. Então é justamente isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar essas questões, não tem jeito, tipo, a gente tem que realmente treinar esse tipo de questão e dar uma praticada, porque assim, tipo, por exemplo, se ele tivesse dado, deixa eu ver aqui. É realmente, tipo, é treinar, tá ligado? Porque, vê, o que a gente precisa é meio que estar em dia com as propriedades pra gente poder, tipo, ah, beleza, ele deu isso aqui, ó, ele me deu a norma, ele me deu o ângulo, então eu posso seguir por esse caminho. E é justamente por isso que a gente precisa estar em dia com as propriedades, para fazer o seguinte, ó. A gente pode escrever esse produto misto da seguinte forma: o primeiro vetorial segundo escalar com o terceiro. Ou seja, a gente pode escrever assim, ó, o vetorial v, isso aqui é um vetor, escalar com o terceiro vetor, escalar com o vetorial v. Que isso aqui também é um outro vetor. Beleza. Só para ficar mais claro, é assim, ó. Vou chamar isso aqui de A, B e C. A gente pode escrever assim: A vetorial B, isso aqui é um vetor, escalar com o vetor C. E é justamente isso. Ok. E tem uma outra propriedade que a gente vai usar quando a gente chega aqui, que é o seguinte, ó. A escalar A, quando os vetores são iguais, é a mesma coisa que módulo de A ao quadrado. Então é isso que a gente vai fazer. Ou seja, aqui é um vetor, aqui é outro, então a gente pode dizer que isso aqui é igual ao módulo de U vetorial V ao quadrado. Então, tudo ok. Só que é o seguinte, a gente sabe que módulo de U vetorial V é igual ao seguinte, ó. A gente coloca aqui um parênteses, porque está tudo ao quadrado, mas o módulo de U vetorial V é igual ao módulo de U vezes módulo de V vezes o seno do ângulo entre eles dois, que no caso é 120 graus. E tudo isso está ao quadrado. Aí, ok. Repara que tudo isso a gente já tem na nossa questão. Ó. Vou botar aqui seno de θ. Seno de θ, mas o θ ele já dá, né? Que tipo, o ângulo entre eles dois é igual a 120. Então, ok. Então, nosso volume, a gente sabe que vai ser o seguinte, ó. Norma de U, a gente sabe que é 3, vezes a norma de V, que a gente sabe que é 4, vezes o seno de 120, que é o mesmo seno de 60, não é? Que no caso vai ser raiz de 3 sobre 2, se eu não me engano. É isso mesmo, raiz de 3 sobre 2. Então vai ser igual ao seguinte, ó, raiz de 3 sobre 2. Tudo isso ao quadrado. Então, a gente fazendo isso daqui, a gente vai ter que, dividindo, né? Isso aqui vai ficar 6 raiz de 3 ao quadrado. Aqui vai dar 36 vezes 3, que isso daqui vai ser igual a 108. Pronto. O volume do nosso paralelepípedo vai ser igual a 108. Pronto. Com isso a gente termina a nossa questão. Aí só lembrando, se ele pedisse assim, ah, me dá o volume do tetraedro, lembrando, a gente dividiria esse resultado por 6. Como ele pediu do paralelepípedo, então é o valor inteiro. Tipo, não precisa dividir o determinante daquela matriz, só que nesse caso a gente não usou a matriz, né? A gente usou a propriedade. Então a gente não precisa dividir o resultado daquele produto misto. Então vamos lá. Aí ele pede agora a quarta questão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu sei que é bem cansativo, tipo, eu não sei quanto tempo já deu assim de aula, mas qualquer coisa, vê com calma, dá aquela, faz uma questão, faz outra, tipo, geometria analítica é bem repetitivo,
Então, tenta entender mesmo a questão, tá ligado? Faz um pouquinho assim pra pegar confiança, tá ligado? Que vai dar tudo certo, galera. Relaxa, vai dar tudo certo. É muito repetitivo essas provas. Então, ok. Vamos pra quarta agora. Aí ele fala assim: responda. Determine a medida angular entre os vetores u e v, cujas coordenadas numa base ortonormal são u e ele deu v. Tipo, esse negócio assim, que ele fala numa base ortonormal, é só para dizer que tipo, as propriedades de produto misto, produto interno, produto vetorial estão valendo, então não se assustem. Ou seja, vamos lá. Na letra A, ele pede o seguinte: ele pede a medida angular, ou seja, ele pede o θ, somente eu colocar assim, ó, é, ângulo entre U e V. O ângulo entre U e V é bem tranquilo, né? Porque a gente pode fazer daquele jeito lá. Ó. A gente poderia fazer tanto determinando o seno e o cosseno, ou tanto com o produto escalar como o produto vetorial, só que com escalar é mais fácil. Por quê? Porque é o seguinte, ó, a gente sabe que o escalar entre U e V vai ser igual a norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno do ângulo entre eles dois. Se a gente passa essas duas normas dividindo, o que a gente vai ter é o seguinte, ó. O cosseno de θ vai ser igual a U escalar V dividido por norma de U vezes a norma de V. Então, ok. É praticamente essa fórmula que a gente vai utilizar para achar o valor do ângulo entre eles dois. Então, o cosseno de θ vai ser o seguinte, ó. U escalar V, ou seja, 1, 2, menos 1, escalar menos 2, menos 1 e 2. Divide. Aí aqui vai ter norma de U. Bora primeiro calcular a norma de U. Norma de U vai ser igual ao seguinte, né? É a raiz da primeira coordenada de U ao quadrado, então 1, da segunda coordenada de U ao quadrado, então aqui é mais 4, terceira coordenada de U ao quadrado, então menos 1 vezes menos 1 dá 1, ou seja, a norma de U vai ser igual a raiz de 6. Tudo tranquilo? Bora calcular a norma de V agora. A norma de V vai ser igual ao seguinte, ó. Primeira coordenada ao quadrado, então aqui vai ficar 4, segunda ao quadrado, 1, terceira ao quadrado, 4. Ou seja, isso aqui vai ser igual a raiz de 9. Raiz de 9. Que a gente chama de 3, né, no caso. Então, o cosseno de θ é igual a norma de U, raiz de 6, vezes norma de V, que é igual a 3. Eu vou botar raiz de 9, né, mas eu vou colocar logo 3, que a gente já sabe, né? Então, ok. Só o que a gente precisa fazer é justamente desenvolver esse produto escalar aqui. Fazendo, que é bem tranquilo, a primeira vezes a primeira, menos 2. Segunda vezes a segunda, também fica menos 2. Terceira vezes a terceira, também fica menos 2. Dividindo, aqui vai ficar 3 vezes raiz de 6. Ou seja, o que a gente vai ter vai ser menos 6, 3 vezes raiz de 6. Deixa eu ver como é que dá para a gente simplificar isso daqui. Pensando direitinho. A gente pode colocar em... meio que fazer assim, ó. Tipo, isso aqui a gente coloca menos raiz de 6 vezes raiz de 6, né? Porque 6 é igual a raiz de 6 ao quadrado. Então, isso aqui fica assim. Fica 3 vezes raiz de 6. Corta um, corta o outro. Ou seja, o cosseno de θ vai ser igual a menos raiz de 6 sobre 3. Vocês devem estar falando, tipo, pô, mas eu não sei que ângulo é esse. E agora, o que é que eu faço? É bem tranquilo. Tipo, quando a gente quando não é um cosseno, um seno, uma tangente que a gente não conhece, o que a gente pode fazer é o seguinte, ó. É, a gente pode dizer o seguinte: se o cosseno é igual a isso, então o ângulo θ, a gente pode dizer que θ vai ser o ângulo que tem o arco cosseno igual a menos raiz de 6 sobre 3. Vai escrever isso aqui, ó, arco cosseno e coloca o valor do cosseno dentro, porque o arco cosseno é como se fosse a função inversa do cosseno, tá entendendo? Então pronto, com isso a gente chega no nosso resultado.
θ é igual a esse ângulo aqui. E com isso a gente termina na letra A. Agora bora para a letra B. A letra B é uma questão que ela é mais tipo, propriedades também, mas ela é bem tranquilinha, porque ela trabalha mais com produto escalar. E é um negócio que a gente está mais habituado, né? Então vamos lá. Aí ele fala assim, ó. Mostre que quaisquer que sejam dois vetores, U e V de mesma norma. Opa, ele já disse que U e V tem a mesma norma. Então vamos anotar. Aqui, ó. U igual a norma de V. E aí a gente coloca. Temos que V menos U e U mais V são vetores ortogonais. Ou seja, V menos U é ortogonal a U mais V. Como que a gente prova isso? Ele pede para a gente provar, né? É o seguinte, geralmente nesse tipo de questão o que a gente precisa fazer é partir daqui, da segunda afirmação que ele dá, e chegar na primeira. Aí dessa forma a gente acaba provando. E beleza, como é que a gente vai fazer isso? É aquele negócio de tese e hipótese. A gente pega a tese, deixa a tese lá, pega a hipótese e prova que, tipo, com a hipótese a gente consegue chegar na tese, tá ligado? Que é o resultado comprovado. Então, se a gente fizer isso, a gente acaba provando a hipótese. Aí, ok. Para fazer isso, o que a gente vai ter que lembrar é o seguinte, ó. Que quando U e V... Eu vou colocar outros vetores que eu acho que fica melhor, né? Botar assim, quando Z é perpendicular a W, o que a gente vai ter é o seguinte, ó. Que Z escalar W vai ser igual a zero. E é justamente isso daí que a gente vai fazer, só que usando esses dois vetores aqui, V menos U e o vetor U mais V. Então vamos lá. Isso daqui é igual a zero, a gente tem que lembrar sempre. Então vamos lá. V. Fazendo isso, o que a gente vai ter é o seguinte, ó. A gente vai ter V menos U escalar U mais V vai ser igual a zero. E com isso a gente vai fazendo a distributiva, ou seja, propriedade de produto interno. Então vamos lá. V escala U, fazendo a distributiva, V escala U, mais V escala V, isso aqui vai ser igual a mais V escala V. E agora faz para cá também, ó. Menos U escala U, então menos U escala U. E para cá também, menos U escala V, então menos U escala V. Se isso é igual a zero, isso aqui também é igual a zero, porque a gente não alterou nada. Aí, ok. Só que repara no que a gente tem, ó. Aqui a gente tem V escala U e menos U escala V. Ou seja, como a ordem não importa, a gente sabe que U escala V é igual a V escala U, a gente pode cancelar, né? Porque o que a gente tem é o seguinte, ó. Aqui a gente tem um sinal de mais e aqui a gente tem um sinal de menos. Então a gente pode fazer algebricamente mesmo, tipo, é bem algébrico mesmo. A gente cancela aqui, cancela aqui. Então o que a gente vai ter vai ser o seguinte, ó. A gente vai ficar aqui V escalar V vai ser igual, ou V escalar V menos U escalar U vai ser igual a zero. E tem outra propriedade que a gente sabe, né? Que isso daí é relacionada a vetores. Que V escalar V é igual a norma de V ao quadrado. Então vamos lá. Então a gente sabe que isso aqui é igual a norma de V ao quadrado menos a norma de U ao quadrado igual a zero. Então a gente passa a norma de U para o outro lado. Então a gente fica aqui norma de V ao quadrado igual a norma de U ao quadrado. Tirando o quadrado dos dois lados, que a gente pode fazer isso, né? Então, tirando a raiz quadrada, né, na verdade, que a gente vai ter o seguinte, ó. Norma de V é igual a norma de U. Então, com isso, a gente acaba provando que sim, tipo, são vetores de mesma norma e que V menos U é ortogonal a U mais V. E com isso a gente encerra a nossa questão. Então é isso, pessoal. A nossa questão é a nossa prova, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Façam uma boa prova, bons estudos e finalizamos.